Bem, são 8h04. Muito bom dia para você nesse sábado 29 de fevereiro, se despedindo de fevereiro da gente. Mais esse dia lindo, lindo, lindo que Deus está nos proporcionando, né? Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado também por essa programação maravilhosa no qual todos os sábados nos encontramos. E temos o maior prazer de tê-los vocês com os nossos ouvintes, né? Bom dia a todo o pessoal da bancada hoje aqui, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. O nosso tema hoje é um tema maravilhoso, no qual vamos abordar durante toda a programação. Vocês podem também questionando o pessoal da mesa através da linha 3243-3220, né? E, enfim, vão sanando as suas dúvidas, seja ela qual for, viu? Vamos com tradicionalmente a nossa abertura, a nossa prece, que o Júnior, né, Júnior? Exatamente. Vamos, né? Convidamos então os irmãos para colocar aquele copo com água, para a frutificação da água, para ser tomada depois do programa ou durante. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por mais este sábado em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Tua luz, Teu amor, adentre progredir, melhorar e amar a todos os nossos semelhantes. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Hoje nosso tema, paciência. Paciência. Realmente um tema bastante interessante, né, Augusto? Né? Verdade. E Jesus tinha essa grande preocupação, né, de nos chamar a atenção para desenvolver essa virtude, que ela é a base de todas as outras também. Então, ele nos deixou no Evangelho, capítulo 9, item 7, a paciência. E nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou sobre vosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. E ela se compõe de milhadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Pois é. Hoje nós vemos um mundo assim bem conturbado, né, em todos os sentidos, né? E nós perdemos, inclusive, a razão pela falta de paciência, né? Nós levamos praticamente todos com a nossa razão, achamos que nós somos os perfeitos, né? Os donos da verdade. Os donos da verdade. E não é bem assim, né? Nós estamos aqui, somos todos, eu vi falar na bancada um sábado desse, que nós somos alunos, né? Estamos para aprender. E tem uma pergunta aqui, né, do Evangelho, inclusive, que diz: por que a dor é uma bênção? Por que ela é uma bênção? Mas por que eu vim para sofrer? O que representa essa pergunta? O que nós podemos explicar para os nossos ouvintes? O que representa essa pergunta? Por que a dor é uma bênção? Pois é, Sabatini. Sem o conhecimento, sem a compreensão, é difícil de entender dor como bênção. Sim. Não é?
que nos diz no Evangelho aí. Mas aí temos essa resposta importantíssima para a nossa reflexão, não é? Que vem nos chamar a atenção, que Deus, ali diz no Evangelho, que Deus envia aos seus eleitos, uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando nós compreendemos que estamos sofrendo, passando por dificuldades, e nós somos a causa desse sofrimento, não é? Muitas vezes é o resgate de uma dívida, não é? É o pagamento de uma dívida que temos, passando por aquilo, por aquela dor, né? Porque tivemos tempo, muitas vezes, de construir uma base e não construímos. Então, vem uma dor como um alerta para nós, chamando a atenção para ver como está conduzindo a tua vida. É Deus, a bondade de Deus, né? Nos despertando, né? Porque qualquer problema poderia ser fatal para nós, como, vamos dizer assim, não, tu não cumpriu, não resgatasse a tua dívida por bem, vai resgatar por mal, como muitas pessoas pensam. Mas não é para a nossa mudança, é para a nossa transformação. O que no caso a dor, até para comparar, o que acontece quando sentimos fome? O que a gente vai fazer? Nós procuramos nos alimentarmos. A fome é um alerta de que nós precisamos de alimentação, precisamos de energia, precisamos de alimentação para nos conduzir ao longo do dia, enfim. E a dor é a mesma coisa. É uma notificação, é um aviso de que tem algo que está errado. Seja ela uma dor física, seja ela uma dor moral, enfim. Ela é um aviso. Só que, claro, quem é que gosta de sentir dor, né? Ninguém gosta. Ninguém nunca vai querer. Só que nós temos que perceber que muitas das dores, até nós mesmos que somos os causadores dela. No passado até, ou na vida presente, ou na vida passada, pelas nossas atitudes. Aqui no livro, posso ler essa? A pergunta é a seguinte: por que a dor é uma bênção? A resposta: porque ela é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Por isso, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é mais lícito bendizer a Deus pela oportunidade de resgate que nos concede. E não é só de vidas passadas, né? Agora mesmo nós poderíamos sofrer dependendo da nossa atitude. Por exemplo, quem bebe demais, né, bebida alcoólica, poderá desenvolver uma cirrose, né, e vai sofrer a dor. Ele poderia ter evitado essa dor se ele tivesse modificado as suas atitudes, né? A mesma coisa diz respeito às drogas, né? Quem usa qualquer tipo de droga acaba se intoxicando, estragando algum órgão, né? E de nada pode até desencarnar uma overdose, né? Então, não seria necessário se ele tivesse evitado, né? Então, a dor vem por nós, nossa conta. Mas eu estou sofrendo dores que eu nunca não fiz por merecer. Não, todos nós que construímos, né, é a lei da causa e efeito. O que tu faz de errado, ela volta para te lembrar que tu tem que refazer a tua vida, né? Se não foi nessa vida, foi em vidas passadas. Por isso que é importante a gente saber que a reencarnação é uma bênção, né? A gente resgata o que fez de errado e evolui, aprende, né? A maneira de aprender. E essas dores que são, né, que é uma benção, muita gente acha que é castigo, né? Na realidade, as pessoas, elas, a primeira coisa é castigo, né? Mas não é um castigo, é um crescimento, né? Você volta, né? É exatamente isso, desestrutura a família em si, né? No caso da bebida, no caso da droga, né? Enfim, a família ela tem que ter esse conhecimento, né? Essa base, porque senão realmente ela desanda. Ninguém está preparado para isso, né? Se nós temos realmente do resgate, nós temos que ter uma base, e essa base vem aonde? Da evangelização, né? Algum conhecimento, alguma coisa, né? E aí vem a paciência, nós que nós não temos. Exatamente. Precisamos desenvolver. É para isso, né? Sabatini. Vejo assim que vem os desafios para nós desenvolvermos as virtudes.
Estavam falando da bebida, da droga, mas muitas outras enfermidades que nós temos, e quando nós nos revoltamos, nós estamos perdendo a oportunidade, não enxergamos ali a oportunidade de crescer. Não é? Então nos revoltamos. E aí, como o senhor falou, não é? Muitos que bebem querem melhorar para seguir bebendo. Não é? E muitos que mantêm essa raiva, está doente já pela raiva, por estar desestruturado, né, por desequilibrado, não é? Seguem, não educam o sentimento. Então aí por isso que a cura, a melhora nossa demora mais, porque a gente não enxerga a grande oportunidade que a dor vem nos despertar. Isso vem assim, ó, não é só, estou falando da parte material, assim, mas a gente tem que desenvolver paciência em tudo. Né? Eu me revolto de vez em quando com o trânsito. E esses dia passado, no final do ano, né, a cidade estava em polvorosa. E eu estacionei ali no centro, e na hora de sair, né, saí meio atribulado, e um cara me baixou a buzina, né? E eu aí gritei para ele, bombado. E o cara também não via bem, que saí do carro, né, e me convidou para abrir. E eu me dei conta que estava errado, né, e estava impaciente. Né? Então, assim, a gente é de minutos, segundos, né, muitas vezes, que a gente não está equilibrado. Né? E, claro, o dia a dia nos traz essa preocupação. Né? A gente não está sempre bem. Né? Sim. E tem horas que tu reage de maneira totalmente errada. Principalmente também quem discorda também da gente, também, nas nossas opiniões. Né? Nós estamos sempre com, né? Eu dei uma opinião, aí outro discorda, pronto, já foi o ponto de partida para alguma desavença, né? Isso. E como é que nós conseguimos tratar a nossa impaciência? O que nós fizemos com a nossa impaciência? Orações? Pedimos, de repente, a Deus, lá, nosso Senhor Jesus Cristo, por aqui. Enfim, para como é que nós podemos... Que tem algum exercício especial para que a gente possa fazer isso? Acho que a primeira coisa, né, Sabatini, é identificar as causas, né, da impaciência. Acho que todos os dias a gente escuta, né, expressões do tipo haja paciência, santa paciência, né? E a gente escuta isso aí, nós mesmos exemplos, né, como falou o Levi, no trânsito, na escola, no trabalho, em casa, né, aquela mãe com o filho problemático, com a filha problemática, com o esposo, a esposa, a impaciência, né? Até eu acho que existe um certo tipo de bullying aí das mulheres com os maridos, porque as mulheres sempre reclamam, impacientes, o marido nunca sabe o lugar das coisas em casa. E outro dia eu estava escutando uma conversa de duas mulheres, e uma dizia assim para a outra, fulana, eu não aguento mais, meu marido todo dia me pede para passar a roupa dele que vai para o trabalho. Eu não tenho paciência para passar a roupa. Aí a outra disse assim para ela, fulana, pega aquela roupa, aquela camisa que ele gosta mais, assim, sabe, aquela que já está até meio puída, assim, no punho, né? Aquele cogote já está meio amarelado, né? Vai lá e queima a camisa que ele não vai te pedir mais para passar a roupa. Então, essas impaciências, né, elas são as causas dos tormentos do nosso dia a dia. E Jesus traz uma passagem para nós nesse sentido, dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se a gente pode hoje reescrever humildemente, né, dizendo, aquele que for paciente até o fim será salvo. Aquele que tiver resignação até o fim será salvo. E como a gente costuma hoje, modernamente, dizer, né, aquele que tiver resiliência. Resiliência quer dizer suportar com esperança. Então, se a gente puder suportar com esperança, até o fim nós seremos salvos. Jesus também disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso também é paciência, né? Tende paciência, tende resiliência, suporte com esperança as dores até o fim, pois seremos salvos. Então, só que assim, o padrão moral de Jesus para a salvação, para suportar até o fim, que padrão moral é esse? Será que ele é parecido com o nosso? Né? Porque às vezes a gente vê exemplos assim,
aquele filho, aquela filha que pega o pai, já a mãe, envelhecidos, já doente, e colocam no asilo. Né? E como dizem, vai passear com o cachorro. Aliás, até realmente, eu não tenho a mínima paciência, aquelas pessoas que saem com o cachorrinho passear e não levam aquele saquinho para juntar o cocô do cachorro. Aí deixam lá a obra do cachorro espalhada, todo mundo pisando. Então, o padrão moral de Jesus, ele tem que ver qual é, se aprofundar um pouco mais na nossa moral. Como também aquele casal no dia a dia, né, o marido, a esposa, por exemplo, o casamento já está meia boca, como dizem, né? E aí a pessoa fica lá, não, mas eu vou procurar outra pessoa, eu vou me separar, eu vou procurar uma outra mulher, um outro homem. E às vezes até a pessoa já tem, né, uma segunda relação encaminhada, como dizem, né? Já tem o plano B. Às vezes uns têm o plano B, C, D, E. Então o padrão moral de Jesus, ele é um pouquinho diferente do nosso, às vezes, né? Para suportar com esperança as dores e ser salvo. O que é o ser salvo, né? Então, a gente olha assim, pode dizer que o padrão moral de Jesus, esse ser salvo de Jesus é como a gente vê aquela bela taça de vinho, dá vontade de tomar, a gente olha o rótulo, né? O Sabatini conhece vinho, e aí diz assim, a safra 1800 e alguma coisa. Ele diz, não, e agora? Aí vai tomar aquela bela taça de vinho, no primeiro gole é amargo. E aí cai no estômago e sente algum transtorno, sabe? Um desconforto no estômago. Mas depois passa um tempo e sente um bem-estar. As verdades eternas do Cristo são assim. No início elas são amargas, são um pouco doloridas, sim, mas depois vem a paz. Então essa é a paz de Jesus, o ser salvo é isso. Precisamos suportar um pouco essas dores para depois sentir a paz, né? Senão nós somos impacientes mesmo. Verdade. Antes de nós seguirmos aqui, nós vamos dar um abraço pessoal que eu vou perdendo eles por aqui. O Márcio Antônio Luciana Rodrigues, bom dia, Sabatini. E a todos do programa, bom final de semana a todos. Muito obrigado. Nós estamos também aqui, Silene Mendes, Elzemar Oliveira, um abraço para a senhora, tudo de bom. Júlio Vargas, Daniel Rocha, que está conosco também. Júlio Vargas, bom dia, Sabatini, Augusto, e todos, um grande abraço a todos vocês, viu? Temos também aqui a Eva Mendes Saldanha, que está ligado conosco, e a Marta Regina. Um beijão para vocês, bom final de semana, viu, gente? Estamos na programação com o tema paciência, por enquanto, nós temos seguido aí também na Nova Era. Augusto, você teria alguma... Já temos perguntas também. Já tem pergunta também? Já. Mas antes eu quero só dar a conversa do Jânio não está estimulando a beber, meus irmãos. Não. Senão ele vai dizer que a bebida, né, é ruim no início, depois chega lá e senta. Né? O Sérgio Levi falou bem no início ali também, ele falou na bebida, mas ele já fez a ressalva, né? A minha fala ali foi no sentido figurativo, né? Vai deixar para o segundo bloco? Esse aí? É porque está bem no teu assunto também, ó. Não, o assunto é nosso, né? A paciência, né? Não, da impaciência, negou outra pergunta. A Márcia nos pergunta. Acho que a prioridade é as perguntas. A impaciência nos deixa de mau humor, revoltados, chatos, intolerantes, agressivos, e por aí vai. Lhes pergunto, a paciência nos leva a ter fé em Deus e a impaciência nos afasta dele? Márcia, não Márcia. Essa impaciência, ela tem uma origem, né, nos nossos defeitos morais, né, o egoísmo, o orgulho. Quando nós temos o orgulho ferido, aí a gente, né, se torna impaciente, né. Então, por isso o Augusto falou das virtudes, né. A paciência é uma das mães das virtudes também, né. E eu, ajudando a Márcia aqui, é importante, realmente tem coisas que nos deixam impacientes, porque são as coisas que nós não gostamos na outra pessoa. Né? Então nós já nos agitamos. Mas nós precisamos ver, muitas vezes, precisamos sempre ver o bem que essa pessoa tem, o lado bom que essa pessoa tem, que muitas vezes é bem maior, porque até eu vi uma história de uma esposa, que o senhor falou na esposa, também estava descontente com o esposo porque ele deixava a pasta de dente, apertava sempre no meio, não é?
E aí ela já estava indo para um advogado para se separar dele, porque não aguentava mais essa situação dele deixar a pasta aberta, a pasta mal fechada, a pasta apertada pelo meio, né? E aí encontrou uma amiga. E aí a amiga perguntou: onde tu vai? Estou indo para o advogado, vou me separar, não aguento mais o fulano. Mas como? Por que vai fazer isso? Porque é pasta de dente, para contar toda a história. E ela deu uma solução bem fácil para ela, que às vezes a gente não enxerga, são coisas simples assim. Mas por que tu não compra 2 tubos de pasta? Usa o teu e deixa fechadinho, apertadinho, como tu gosta, e o dele que você fique como quiser, né? Então, muitas vezes, nós pegamos a imperfeição do outro e ficamos sofrendo com a imperfeição do outro, que é dele, e nos transtorna. Então, nós precisamos, né, ver que todos nós também temos algum lado bom, uma qualidade. Então, enxergar sempre a qualidade na pessoa e não a imperfeição que nos transtorna. Verdade. Né? Muitas vezes o motivo de impaciência que nós vemos nos outros, a gente só vê a impaciência, só nos tornamos pacientes com a atitude dos outros porque nós temos dentro de nós essas mesmas situações. Eu dou um exemplo bem característico de a pessoa tem uma garagem. E, provavelmente, algum carro está no ponto. Ela não gosta que estacione o carro na frente da sua garagem. Está bem grande lá, na minha casa, inclusive, tem, né? Mas, muitas vezes, a gente vai lá, anda 2 quadras e estaciona na garagem da outra. Então, aquele só um minutinho, né? Eu vou ficar só um pouquinho aqui, né? Exatamente. Não, estou esperando. Eu não vou sair do carro. Qualquer coisa me avisa, eu saio. Então, a gente todos nós fazemos isso diariamente. Nós cobramos nos outros aquilo que nós não fizemos conosco mesmo. Então, as impaciências que nós temos em atitudes, digamos, nossas próprias impaciências, mas impaciências geradas por terceiros, elas só nos incomodam porque existe dentro de nós. Então, se nós tivéssemos educado as nossas atitudes, nós teríamos, em vez de impaciência, compreensão com aquele outro que ainda está nessa fase. Então, o nosso próximo é o espelho, as atitudes do nosso próximo é o espelho daquilo que nós mesmos fazemos no dia a dia. Então, gera impaciência, por quê? Porque nós somos impacientes. Ficamos indignados porque estacionamos na garagem, no carro na frente da nossa casa, porque nós também fizemos o mesmo. Então, isso é a famosa reforma interior. No momento que nós começarmos a nos modificar, suponhamos que eu tenha a compreensão que não devo estacionar o carro. Eu vou compreender aquele que estacionou ali. E o que nós vamos dizer? De repente a pessoa está com um problema de saúde, não está se sentindo bem, estacionou ali, ou alguém. Então a gente procura também relevar aquela situação. Mas isso desde o ponto de vista que a gente começa a compreender as nossas imperfeições, as nossas impaciências. Sabatini, só complementando ali, então, a tua pergunta e a da Márcia, né, em relação aí às soluções da impaciência, né, a gente pode pensar assim que nós somos como um copo d'água, que nesse copo aqui, quem está olhando aí pelo Face, né, é um copo de água. Vou usar o copo de água aqui como exemplo, né, que se eu disser vinho, o Augusto vai ficar impaciente. Então, nós somos como um copo de água. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós, né, temos energias densas, carregadas ainda. Então, nós vamos assim, ó, aquele egoísmo, o orgulho, a vaidade, eles vão enchendo aquele copo. E a gente precisa de mecanismos, de medidas, né, saneadoras desses defeitos morais, porque se a gente deixar o copo transbordar, aí começa a surgir a depressão, a angústia, as depressões profundas, o suicídio. Então, quando a gente vê que o copo está quase transbordando, nós precisamos tomar medidas. E aí as medidas que a gente traz aqui é o que a gente aprende, né, com a doutrina dos espíritos, fazer a prece, ler o evangelho, fazer o evangelho no lar, né, nos recolhermos em nós, a meditação é excelente para isso. Então, nós precisamos tomar medidas para que o copo não transborde. Né?
Verdade. Quanto o afastamento, né, que ela está falando aí, né? Também isso aí. Essa vem a reforma íntima, né? A reforma interior da pessoa, né? Porque ela não vai ficar 24 horas impaciente também, né? Quando ela voltar a si, tá? Ela pode fazer exatamente essa reforma com ela, reciclagem com ela própria, né? E que isso não vem acontecendo outras vezes também, né? É assim exatamente que nós estamos, nossos alunos, nós estamos exatamente para aprender. Os aprendizes. Passamos por esse momento, vamos lá, fizemos uma prece, como disse o Jander, e voltamos novamente a ter a serenidade nessa área, né? Verdade. E aqui ela fala, né, que a impaciência nos afasta de Deus, realmente. Não é? A impaciência nos afasta de Deus. Então, já é mais um motivo para a gente não ficar impaciente. Não, se eu estou distante de Deus, então, peraí, deixa eu me recompor, não é? Tem coisas que me desestabilizam, mas que eu posso fazer esse treinamento aí. Não, eu não quero, não é? Já se preparar para as dificuldades, né? Para não se afastar de Deus. Né? Claro. Nós, longe de Deus, nós sofremos. Então, para que nós vamos estar dando motivos, né? Temos uma pergunta aqui. Tenho 3 filhos adolescentes. Trabalho fora e quando chego em casa é uma bagunça. Só. E isso é diariamente. Como ter paciência numa situação repetitiva, como essa? Amo meus filhos, mas assim é bem complicado. Tento me controlar, mas está bem difícil. O que tenho que fazer? É a pergunta da nossa irmã Rose do Armor. Paciência. Rose, É. todos nós passamos por essa dificuldade, né? Eu comecei a ler e pensei que era minha mãe antigamente. E nossos filhos, eles vão crescendo também, as dificuldades, ao invés de diminuir, elas vão crescendo também. Né? Então, nós temos que muitas vezes mudar a nossa tática, né? Eu também tenho essa dificuldade que tu está passando aí com os jovens, as crianças a gente bota embaixo do braço e maneja para cá e para lá, e eles são companheiros, mas eles vão crescendo, né? E a dificuldade vai aumentando. E nós temos que dar uma volta nessa gurizada. Eu estou procurando essa volta para, né, buscar eles de meus companheiros, para que a gente não tenha essa... Colaboradores no meu caso. Claro, né? Jesus, o evangelizador por excelência, já nos deu, né, o caminho, né? O caminho é a evangelização. Precisamos evangelizar nossos filhos quando crianças, quando ainda jovens, né? Então, a evangelização pelo exemplo. Precisamos dar o exemplo. Se eles vão aceitar, aí o livre-arbítrio, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, tentar exercer a autoridade, né? Como mãe, como pai, dizer que eles são como hóspedes, né? Em casa, para que eles comecem, a partir dali, a adotar, né? Aquela postura de respeito, de hierarquia, né? Como existe no mundo espiritual também, né? Muito bem, vamos tomar aquela aguinha? Né? Para nós acalmarmos um pouco, também temos paciência. Gente, é rapidinho, viu? Pode ir participando com a gente através do Face, pode participar também conosco através da linha 3243-3220. Temos outro tema ainda para entrarmos, né? Para a nova era, também interessantíssimo, que ficamos à sua disposição, tá bom? É rapidinho, em seguida estamos de volta. 8h32, você acompanhando na 87,9, o programa Diálogo Fraterno, né? Até às 9h da manhã. 37,9. Apoio Cultural. JR Turismo convida. Excursão para o Carnaval de Uruguaiana, com saída sábado, dia 14 de março. Valor ida e volta R$ 85,00. Informações pelos fones 3243-3000 e 999-48-2536. JR Turismo, seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169, apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade e a cidade. 3961, 3961.
e a cidade. 39686868. A melhor informação. 39686868. Assim tem nossa atenção. Fone Informe Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares. Criamos e personalizamos bordados. E na volta às aulas, antes de comprar sua mochila ou tênis, venha conferir nossos preços. Excelentes condições de pagamentos. Delta Oeste, artigos militares. Atendimento 24 horas pelo WhatsApp, todos os dias da semana. Delta Oeste, artigos militares. Na rua Senador Salgado Filho, 1212. Fone 3244-5505. E atenção para o nosso WhatsApp, 99672-1956. Delta Oeste, artigos militares. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Já estamos de retorno, 8h35. Muito bom dia, está acordando agora? Aquela espreguiçada gostosa, né? Pois é, mas antes de tudo isso, agradeço a Deus por mais um dia maravilhoso na sua vida, né? Estamos hoje na programação de Diálogo Fraterno com o tema paciência e também Nova Era. Mas nós temos um toquezinho para dar aí, né, Janete? Isso, Sabatini. Vamos falar um pouquinho sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Tem o telefone gratuito, 188, que as pessoas podem ligar para conversar, aquelas pessoas que se sentem ansiosas, depressivas, com tendência ao suicídio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que divulgar, porque é de interesse público e é um trabalho semelhante ao que faz a Casa Espírita ou a Igreja, no sentido de conversar com as pessoas. As pessoas têm que procurar ajuda, as pessoas não podem se isolar. Principalmente o jovem, né? Quando o jovem sente aquela dificuldade, aquelas questões que os tornam impacientes, inquietos em relação à sociedade, né? Então, eles procuram. Outro dia eu escutei um dos atendentes dizendo que um jovem ligou no intervalo do recreio porque levou um fora de uma candidata namorada. Então, são coisas, às vezes, que tão pequenas que nos inquietam, que às vezes, né, elas vão se aprofundando e não custa nada a gente dividir. Ou seja, nós precisamos dividir o nosso fardo, né, para que ele vá, né, diminuindo e aí a gente pode carregá-los. Pois não, eu só fazer da pergunta da Rose, o que ela tem que fazer, né, com os 3 adolescentes. Eu acho que aproveitar o momento, fazer não sei se fazem, né, mas eu vou fazer o evangelho, fazer uma leitura e conversar, né? Porque os adolescentes têm que se sentir responsáveis também pela sua casa, pelo seu lar, né? Não pode largar tudo nas costas da mãe. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Esse é o caso. Muitas vezes o jovem não se dá conta, ele quer brincar, ele quer se divertir, né? E se esquece, a casa fica como se não fosse dele. Dividir as tarefas, né? São 3, né? Um vai limpar, vai arrumar as coisas, né? O outro vai levar o lixo para fora, por exemplo, né? O outro vai ajudar a mãe a lavar as roupas, porque afinal de contas todos moram no mesmo lar, né? Não é possível que se deixe tudo a cargo da mãe, né? Então essa conversa com o jovem é importante, que ele se dê conta, né, que ele tem, para viver bem, tem que viver num ambiente limpo, né, saudável, arejado, e isso depende de todos, né? Não é só da mãe. Então, o adolescente já está na hora de também pegar a sua responsabilidade, né? Que depois ele vai ver que no futuro, né, ele vai precisar também passar para os seus filhos, isso aí desde pequeno, ele vai ter limites, né, mas também vai saber que ele tem que ajudar a casa de todos, né, não é só de um. E dividindo as tarefas não fica pesado para ninguém. Não olha a mãe como funcionário, né? Assim como mãe, você também parceira, né? O adolescente também, às vezes, ele quer decidir tudo na casa, né? O funcionamento da casa. A mãe e o pai têm que tomar essa rédea, né? E conduzir o seu rebanho.
No máximo, eu acho que o filho ali pode decidir entre Inter e Grêmio, eu sou do Inter, eu sou do Grêmio, eu também, se o filho for do Grêmio, aí a coisa já muda, né? O castigo aumenta. E paciência. Mas tem uma passagem do apóstolo Paulo que ele pergunta o que nos afasta do Cristo, né, Sabatini? Então, quando a mãe pergunta assim, mas o que eu faço com esses filhos aí? Aí a gente pergunta também, será que isso afasta ela do Cristo, né? Pois é justamente isso que tem que aproximar ela do Cristo, ela tem que procurar a fonte viva. A fonte viva, né, é aquela que sacia sede e nunca mais se sente sede. Tem que incluir lá dentro do seu lar, aí, como falou os colegas, né, o evangelho no lar, trazer a espiritualidade para dentro, né? Muito bem, vamos dar um abraço pessoal aqui ainda, estamos perdendo eles. Graciela Soares também, muito bom dia. Ayrton Braz, Ayrton está em Santa Catarina, nos ouvindo, um grande abraço para você também. Janelise Pires também, beijão, Janelise está ligado conosco aqui, né? Bom, aqui nós temos dentro do Evangelho, a pergunta, né, Augusto? E, inclusive, vem até um próximo tema, que é a nova era, né? Que a gente pergunta, por que a vida é tão dolorosa na Terra? Pois é, que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a dor, o sofrimento é uma das predomina aqui, né? Então, mas se nós buscarmos entender que isso tudo são desafios com a nossa inteligência, com o nosso sentimento, para que possamos nos educar, desenvolver as virtudes, nós vamos tirar vantagem dessa dor que gera na Terra, que vive na Terra aí. Não é? Porque Deus não põe fardos que nós não possamos carregar. Todas as dificuldades, todos os desafios estão na medida das nossas forças. Não é? Só que a gente não constrói uma base, a gente quer alcançar êxito sem construir nada. Então nós temos que construir dentro de nós essas virtudes, temos que procurar uma religião que nos oriente, que nos ajude, né? Conversar com alguém que nos dê um norte na vida, se a gente ainda não está perdido, né? A gente está buscando. Então eu vejo assim que a dor faz parte, porque ela nos desperta, mas é na medida das nossas forças. Então precisamos construir, né, através do conhecimento, através da compreensão das leis divinas, que são leis de amor, que só nos beneficiam. Existem leis, só que a gente não toma conhecimento. E geralmente, quando a gente não conhece a lei, a gente vive fora da lei. E aí sofremos. Sofremos mais porque não tomamos consciência do nosso papel aqui na Terra. Então nós temos que ver o papel da mãe. Qual é o papel da mãe? Eu vejo que hoje o nosso planeta, né, a nossa sociedade está sofrendo porque a mãe saiu para trabalhar. Precisou sair, a mulher, né, se preparou, estudou, se formou, tem que ir para o mercado de trabalho. Mas não podemos esquecer a função de casa, que é a principal. Não é? Todos nós viemos aqui para a Terra com a missão, pai e mãe, de orientar seus filhos e ir buscar o sustento material necessário. Mas precisamos preocupar-nos com a formação dos nossos filhos, que essa é a nossa maior missão. Então, é importante nós enxergarmos o que precisamos fazer, como essa mãe está procurando entender o que eu tenho que fazer. Né? Não vai ser de uma hora para outra, não tem soluções imediatas, mas nós temos que dar passos em direção dessa solução. Sabatini, Pois não. Os Espíritos têm nos esclarecidos, né, que quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, Jesus estava se referindo à felicidade absoluta, que é a dos mundos superiores, né? Então, a felicidade relativa é aquela que a gente pode realmente usufruir, desfrutar aqui no nosso mundo. E essa felicidade relativa, primeiro nós temos que cumprir algumas missões e passar por algumas fases na vida, né? Então, essa paz que a gente falou ali, o ser salvo, nós não é na acomodação que nós vamos, né, desfrutar, porque a escala evolutiva, né, de espíritos superiores, ela precisa passar por algum calvário antes. Então, o mundo é de provas e expiações, mas nós já desfrutamos já nesse mundo alguma felicidade, sim. E é momentos, né? Momentos e os momentos são intercalados, né? Com algumas dores, e precisamos colocar mais Deus no nosso coração. Então, aí, quanto mais Deus, né? Menos dor. Né?
Em relação ao assunto, né? Sim, claro. O segundo bloco, né, Sabatini? Exato, né? Da nova era, né? Isso. Pois não. Não, vou aproveitar. Tá bem ligado, né? A paciência com a nossa transição planetária. Vive-se na Terra um momento de grande transição de mundos de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Isso aqui está no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante superação das primeiras experiências, que o assinalam profundamente, atando, não raro, a sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em fatores relevantes, impulsionando na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção de sua felicidade plena. O impositivo do progresso é inevitável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retêm à retaguarda. Observam-se muitas vezes os sentimentos bons quando alguém é vítima de uma circunstância trágica, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bombas, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, idosos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e solidariedade. Então, as dores, hoje, atingem patamares quase insuportáveis e a loucura, que toma conta dos arraiais terrestres, tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos nós temos necessidades urgentes. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhados nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então a hora é essa, é a hora da transição, né? É a hora que nós temos que meditar, temos que pensar na nossa vida, no que estamos fazendo ainda de errado, né? O que ainda nos retém à retaguarda que não deixa a gente evoluir? Em relação ao assunto abordado pelo Sérgio, nós temos mais especificamente na Gênesis capítulo 18, o título São Chegados os Tempos. E aí está dividido em Sinal dos Tempos, a geração nova e transição planetária.
aí, em síntese desse capítulo, todos os mundos passam por, assim como nós evoluímos, os mundos também evoluem. E nós chegamos ao tempo do nosso planeta Terra deixar de ser o planeta de expiações e provas para ser um mundo de regeneração. Então, o que está acontecendo nesse momento na Terra? Nós estamos vendo todo esse processo de degradação moral que a gente vê. Isso são plenamente previstos por Jesus, quando ele falava no sermão profético, e que são situações que estão ocorrendo, né? É a famosa separação do joio e do trigo. Mas as mudanças que vão acontecer no planeta, quando nós falamos do fim do mundo, isso sob a ótica espírita, nós entendemos, as pessoas entendem o fim do mundo como, digamos, um grande terremoto, quem sabe um asteroide colidindo com a Terra, que vai fazer a destruição do mundo. Na realidade, a destruição do mundo vai ocorrer, mas a destruição do mundo interior de cada um. Ou melhor, a transformação do mundo interior de cada um. Ou seja, os nossos valores velhos sendo substituídos pelos valores novos, pelos valores cristãos. Paciência, tolerância, compreensão. Esses valores novos, eles estão tentando entrar, e os valores antigos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o autoritarismo, não querem deixar. Então, nós estamos vendo, a grosso modo, digamos, um digladiar dessa, entre aspas, dessas duas situações. Uma que está chegando através das nossas modificações interiores, a cada um que se modificar, vai estar fazendo seus atos, vai refletir na coletividade. Então, o que está acontecendo no mundo é exatamente isso hoje. São valores que já não são mais compatíveis com a nova era que está chegando. Então, nós temos visto na sociedade uma série de situações que nós muitas vezes ficamos horrorizados. Então, isso são valores que estão deixando de ser predominante no planeta. Isso é muito pausado. Enquanto um está entrando, o outro está saindo. E aí vai haver, como foi falado pelo Sérgio, a transição planetária. Como vai se fazer essa mudança de patamar na Terra? Primeiramente, para a nossa mudança de postura, para a nossa transformação interior, com base no Evangelho de Jesus. A outra é a chegada de espíritos já não perfeitos, mas espíritos direcionados ao bem, e também a saída daqueles que ainda se comprazem no mal. Como isso? À medida que esses muitos, e como nós também, nós não estamos excluídos dessa situação, que nós nos comprazemos com a maldade, com a perseguição, com a calúnia, com o ódio, com o homicídio, com o assassinato. Esses, à medida que forem desencarnando, eles vão indo para um mundo compatível que ainda está lá. É a evolução coletiva dos mundos, do universo. E pela outra porta, estão reencarnando espíritos de mundos mais evoluídos, que já fizeram digamos, essa aquisição de virtudes que nós estamos tentando, e estão entrando por outra porta. Então, isso vai começar a se pronunciar daqui 2 ou 3 gerações. Mas nós vamos começar a ver. Então, isso já agora. E a famosa preocupação que hoje tem as crianças com o meio ambiente, crianças com conhecimento muito profundo, com uma idade bastante boa. Eu vou interromper e vou passar para o... Nós temos perguntas até em relação ao teu tema aqui, né, Senerelli? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, em relação ao teu tema, esse aqui. Essa aí, ó. Temos 2 perguntas, vamos ver se hoje, até às 9h30, a gente consegue responder tudo. Aproveitando, Senerelli, bem, tu estava falando bem o que fez aqui a nossa irmã Luciane Martins, a seguinte pergunta. Com todas essas doenças, como o sarampo, H1N1, dengue e agora o coronavírus e outros, podemos dizer que é o fim dos tempos ou apenas o começo das dores, conforme Mateus 24:6. É bem isso que o senhor estava falando. Aí é que nós buscamos aqui Mateus 24:6, é o seguinte, ele fala assim, ó, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo vai acontecer,
mas ainda não será o fim. É exatamente o que o Cinerelli está falando, né, Cinerelli? A Exatamente. modificação, né? Isso há esses conflitos que estão havendo aí, né? Guerras, né? Enfim, política se desentendendo, doenças retornando, como o sarampo, que foi, né? Enfim, todas essas modificações, e é esse conflito de ideias, né? Quem está chegando, quem permanece, mas permanece ainda com aquelas ideias, né? De que aquela ali é a correta. Aí nós temos que ter a paciência, juntamos uma coisa à outra aí também. Né? Aí, seu Batini, aí retorna no que nós falamos lá no início da dor, né? É necessário para que haja a mudança. Isso tudo que está acontecendo conosco é para nossa mudança de abordagem, de atitude e de vários modos de pensar e agir de todos nós, né? Então quer dizer que não é o fim, estamos passando por essa transição que é natural, né? Por exemplo, tu tá com a casa suja, o que tu precisa fazer? Precisa limpar. Para limpar ela, o que tem que fazer? Algumas coisas tu tem que arredar o sofá, não adianta limpar a casa e deixar embaixo do tapete toda a sujeira. Não, tu quer limpar, tu tem que arredar o tapete, arredar os móveis. Tem uma outra pergunta aqui, que é de um tema até da escola de samba, que nós comentávamos no início, antes do programa, né? Que eu vou fazer assim, vou ler lá aqui. Uma escola de samba colocou Jesus como se fosse um bandido, querendo mostrar o tempo de hoje. Vocês podem dizer que esse acontecimento é a nova era? Cinerelli, responde para nós, por favor. Não, eu acho que assim, ó, esse tema aqui, eu no caso não vi escola de samba, né? Mas já escutei comentários dos dois lados. Nós teríamos que nos aprofundar para ver qual foi a intenção do autor, né? Porque alguém falou exatamente isso, né? Que mostrou Jesus como bandido. Ou uma outra versão mostra que Jesus, na versão desse elemento que escutou e que viu, mostra que Jesus poderia ser qualquer um, né? Inclusive poderia ter sido uma mulher. E como seria naquele tempo, né? Mas ele quis dizer que Jesus é amor e que veio para salvar todos, né? Então essa interpretação nós precisaríamos avançar um pouquinho mais para nós ver qual foi o sentido que deram. Né? Com certeza, né? Jesus ele veio pelos doentes, né, meus irmãos? E Jesus morreu ao lado de dois bandidos. Então, mas Jesus ele é a fonte viva. Então, quando a gente quer exemplificar Jesus em algum evento, nós precisamos buscar a referência. A referência é o Evangelho. O Evangelho ele sempre é a fonte viva, né, de Jesus. E às vezes a gente pode cair em erro quando a gente faz comparações, que podemos também, né, estar citando aquela passagem, como alguns perguntaram, né, virão falsos profetas, virão falsos Jesus quando ele não traz a fonte viva, quando às vezes tem uma posição ideológica, uma posição política. Então, quando é o que a gente tem feito hoje, né, em torno do tema, né, da nova era. Então, o que a gente faz na nova era? Procura sanar primeiro, procurar a fonte viva lá na nossa casa, resolvendo os problemas do nosso lar, aqueles que às vezes nos tiram sono, os problemas familiares, trazendo o Evangelho, a fonte viva, para dentro de casa. As dores do mundo nós não vamos resolver. E a forma como as outras pessoas retratam as dores do mundo, isso é uma questão pessoal, do livre-arbítrio delas, e cada um vai seguir conforme seu livre-arbítrio, né? Então, nós sempre orientamos, né, que a pessoa sempre busca a referência, né, de Jesus. O que o modelo e guia faria? Então, eu acho uma questão tranquila, né? E em relação à nova era, estamos em plena nova era, porque quando a gente se transforma moralmente, já inicia uma nova era. Nós não conseguimos mudar as outras pessoas, nós só precisamos mudar a nós mesmos, vencer a nós mesmos. Jesus disse, eu vim, venci o mundo. Jesus venceu o mundo, mas nós precisamos vencer o mundo, nós precisamos vencer a nós mesmos. E já não é tão fácil.
não precisamos nos preocupar se, né, estamos em pleno apocalipse. O apóstolo João trouxe mensagens belíssimas, né, que precisam também ainda de interpretação, com os nossos irmãos de outras religiões que utilizam o Velho Testamento ainda, que carecem ainda de interpretação para a gente utilizar no nosso dia a dia. Pergunte-se sempre, como se Jesus estivesse na tua frente, o que tu faria, mestre? Aí a resposta é a fonte viva. Não há outra forma de interpretar e buscar em pessoas, em instituições, em governos, né, ou em símbolos religiosos, aquilo que vai nos orientar o caminho, a verdade e a vida. Vai continuar sendo o mestre. E para encerrar, a última pergunta, pelo menos por hoje... Até 9h30. Como acreditar na nova era se o homem ainda prima pelo orgulho e o egoísmo? Paulo César, da Nova Livramento. Pois exatamente nós estamos falando, Paulo César. Estamos vivendo a nova era. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. Todos nós sabemos que ainda estamos carregados com orgulho e egoísmo, né? Todos nós. Nenhum de nós aqui está livre disso ainda, né? Mas ele está aí. A nova era vem para nos mostrar que precisamos, que o tempo urge, né? Quem quiser acompanhar a nova era tem que mudar, tem que fazer a sua reforma íntima, tem que ver onde está errando, né? Onde está equivocado, onde é que eu tenho uma raiva, de quem, por quê? Porque essa violência absurda que está acontecendo no mundo todo, né? Exatamente como o Sinelli falou, há uma briga, vamos dizer assim, né, entre aqueles bons que querem avançar e os maus que ainda acham que podem, através do poder, né, da força e da violência, serem dono de alguma coisa. A gente não é dono de nada, né? Nós temos é que avançar exatamente eliminando ou diminuindo o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essa é a função de todos nós hoje, para continuarmos na nova era. A característica atual hoje que está saindo moral é o egoísmo e o orgulho. E a característica da nova era que entra é solidariedade e fraternidade. Então, essa sociedade nossa que está adentrando essa famosa transição planetária vai se refletir quão solidários nós somos entre nós, quão fraternos. A dor, o bom vai ser a nossa próxima dor. Hoje não é assim. Então, uma pessoa está passando por um problema, isso não podemos generalizar, mas invariavelmente a gente tende como que isso não me diz respeito. E a gente já está observando um pouco também uns prenúncios dessa nova sociedade de solidariedade e fraternidade, no que diz respeito quando nós temos uma calamidade, digamos, da natureza, uma enchente. Um país inteiro, muitas vezes, se une para que aquelas pessoas atingidas possam ser contempladas com gêneros alimentícios, roupas, cobertores. Então, a solidariedade e a fraternidade. A fraternidade é o quê? A irmandade, nós sermos irmãos uns dos outros. Então, nessa nova era que chega, que a gente recém está sentindo os primeiros prenúncios, né? Ela vai se solidificar nesses dois valores, basicamente solidário e fraterno. Solidário com o meu próximo, fraterno com o meu próximo. Quem é o próximo? Pode ser familiar, pode ser quem está muito distante, pode estar do outro lado do planeta. Então, essas são as características que vão ser marcantes e que é o que nos diz a Gênese, quando nos fala na geração nova. Que está na internet, pode ler. E é muito interessante esse capítulo 18 da Gênese. Como disse o Senerelli, né, a gente pode falar também, como retornando à fonte, né, a fonte viva, né, Senerelli, do Evangelho de Jesus, né, que Jesus disse, né, a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente tem que ver o que a gente pode modificar, não ao nosso redor, em nós mesmos, né, ver nas coisas, né, ter olhos de ver, como disse Jesus. E a gente tem que enxergar as coisas dentro de um patamar otimista, né? Com paciência, com solidariedade, que aí a gente consegue, né, melhorar o ambiente em que a gente está. Né? Se aí a gente não precisa se preocupar, ou seja, estamos com Deus, porque às vezes o medo que a gente tem é fruto
da falta de fé. Então, a fé, não importa se nós estamos na nova era, se nós estamos na regeneração ainda, se estamos na transição, se a gente tiver a fé, que é o escudo, como diz Emmanuel, nós vamos vencer todas as batalhas, e enxergar com otimismo as coisas à nossa volta, né? Não nos importa se o desfile ganhou o que não era o que a gente queria, se não venceu a escola, se na escola eu não tive êxito, no trabalho eu não estou tendo um bom desempenho. Então, se a gente tem que começar a ver a vida com otimismo, e aí nós vamos, né, nos modificando, e aí depois sim, podemos modificar ao nosso redor. Esse detalhe, né, Jani, muito bem falado também pelo Cinerelli, seu Levi, que a questão da mudança, dessa transição, não é o planeta que a gente tem que mudar, a Terra, o modo, não, nós temos que mudar as pessoas. E quem é que tu tem que, o primeiro compromisso que tu tem é contigo mesmo, consigo mesmo. Então, primeiro, se a gente quer um mundo melhor, nós temos que nos melhorar, nós temos que vencer nosso orgulho, nosso egoísmo, vencer não eliminar, mas controlá-los. Porque o que é o egoísmo? É o amor forte que nós temos unicamente por nós, não é? E aí muitas vezes nós atravessamos, colocamos em primeiro lugar as nossas coisas em detrimento das dos demais. Então é só questão de um controle, controlar isso melhor, pensar um pouco como falou o Jânio, o que Jesus faria? O que Jesus gostaria de nós? Isso, a partir do momento que nós conseguirmos agir dessa maneira, nós vamos, com certeza, tornar o mundo melhor. Começa primeiro em casa, né? Depois vai se passando para o trabalho, para casa espírita, para a vizinhança. Então, nós queremos um mundo melhor, vamos procurar nos melhorar. Não vamos preocupar com o outro. O que adianta eu melhorar se o outro não está buscando? Bom, faça a tua parte. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Muito bem. O tema está ótimo, está maravilhoso. Mandando um abraço aqui para a dona Jurema, para a Helena, para a Rosana, para a Marta, para a Lilian. Um abração, um beijão para vocês. Temos também aqui a Maria da Rosa ligado conosco, a Maristela Alves, a Carmen Diaguno, que diz bom dia, parabéns pelo programa, como sempre, muito bom. Muito obrigado. E antes de nós encerrarmos, vamos falar das atividades das casas durante a semana, que estamos fechando a semana, né? Vamos começar lá. Quem vai falar para nós das casas aqui? A nossa Casa Fé e Caridade na Euclides da Cunha 318 tem atividades, retomando os estudos agora, segunda-feira às 19h30, aberto ao público. Segunda-feira às 19h30, estudo do ESG, todos convidados. E na sexta-feira, às 19 horas, estudo do Evangelho, às 20 horas, exposição e paz. Só como informação, o Centro Espírita Nosso Lar continua em obras, tá? Está interditado todo esse mês de março. Muito bem. Também no nosso lar, seu Levi, o trabalho de sexta-feira sobre sexta-feira, sim. A sexta-feira é o único dia, né, que tem aberto aos dependentes químicos e familiares. Porque como é um grupo pequeno, né, então estamos entrando ali entre obras, mas é o único que está funcionando. Então os demais trabalhos abertos ao público, né, retornam em abril. Muito bem. Mas os nossos irmãos do nosso lar visitem as outras casas, aproveitem para conhecer as outras casas. Isso, claro, né? Temos o Nossa Senhora Aparecida, segunda-feira às 20 horas, estudos, Evangelho e Livro dos Espíritos. Na terça-feira temos os jovens às 20 horas até às 9h30. Convidamos aos jovens para irem até lá. Estamos com uma turma muito boa. É o Evangelho, nós tratamos de Jesus, falamos de Jesus, e é muito divertido, né? E também na terça-feira também tem estudos para iniciantes na Casa Espírita, na mesma Casa Espírita, só que em outro local, às 20 horas também. Às quartas tem reunião também de estudos mediúnica. Na quinta-feira, palestra doutrinária e passes. E no sábado, atendimento a parte da tarde. Na quinta-feira, às 20 horas. E no sábado, a partir das 2h. Muito bem. Hoje nós vamos, aqui na nossa casa Caminho da Luz, aqui no nosso Parque São José. Hoje, às 14h30, nós estamos distribuindo um material para as crianças que estão cadastradas. Às 15 horas para as crianças estarem lá.
E no sábado que vem começamos a nossa evangelização e também o evangelho para os adultos, às 14h30, aqui no Parque São José, no A Caminho da Luz. Nós fechamos quinta-feira no Parque Internacional. Às 17 horas no Parque Internacional, o estudo do evangelho aberto a todos também. Todas quinta-feiras, né? Muito bem. Gente, quem vai fazer a oração de... O Jânio? Pois não, vamos então fazendo a nossa oração de encerramento, né? Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Que este sábado possa trazer a todos momentos de reflexão, que todos que escutaram pelas ondas do rádio possam colocar as palavras de vida eterna do Cristo no seu dia a dia, que possa modificar as consciências que ainda, corações endurecidos, que estão começando a sentir a necessidade de evoluir, que este programa possa seguir trazendo frutos, trabalhando no jardim do Senhor com humildade e que possamos, em cada lar, em todas as penitenciárias, nos asilos, nas casas espíritas, nas consolações de outras religiões, que nossos irmãos possam, assim, Senhor, aproveitar essas palavras de vida eterna, que possamos ter um sábado agradável, com muita saúde, e aqueles irmãos desencarnados, aquela equipe espiritual que nos conduz, agradecemos a todos, e todos aqueles irmãos que hoje escutaram, que estão na vizinhança, o corpo espiritual também, que todos, Senhor, possamos nos unir no trabalho no bem, e rogamos, Senhor, a paz e a proteção a todos. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Um bom final de semana a todos, né? Até o próximo sábado, tá bom? Diálogo Fraterno, encerramos por aqui, mas segura por aí que eu já volto com a programação normal. Hoje tem premiações, tem a super cesta básica para você do oferecimento do Supermercado Niederauer aqui do Parque São José, tá bom? É rapidinho, a gente retorna com você. Segura aí. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio cultural. Apoiando a programação da 87.9, Comercial Ceará. Lençóis, sapateiras, tapetes, panelas, puffs, baús, espelhos e agora também com produtos de limpeza. Vendas em Livramento, Ribeirão.